E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do fuso horário em que você está assistindo esse vídeo. Eu gostaria de abordar com você hoje um tema muito polêmico e preocupante que acontece no Brasil. É o não cumprimento da Lei 10.741 de 2003 e o artigo 40 do Estatuto do Idoso, que aborda a questão da gratuidade do idoso para andar em ônibus interestaduais. Pois bem, para essa própria lei já existem algumas limitações. Por exemplo, o ônibus para conduzir pelo menos 2 idosos de maneira gratuita tem que ser um ônibus convencional. Não pode ser um ônibus executivo, ok? E nós temos que ter a disponibilidade de 2 lugares à escolha do idoso. E não é isso que vem acontecendo. Geralmente, o idoso, ele não possui a gratuidade, e quando ele possui essa gratuidade é apenas de 50%. A lei determina que a gratuidade seja em 100%. Quando eu disse para você que nem sempre o lugar é de escolha do idoso, é porque os próprios coordenadores, os próprios fiscais das empresas não dão esse direito ao idoso. O idoso acaba sendo colocado naquela poltrona que o fiscal acha pertinente. Ou seja, ele dá ao idoso a determinação de que ele sente, onde o assento disponível não seja quase sempre da vontade do idoso, e seja da vontade do fiscal, e seja da vontade do coordenador do ônibus. Pois bem, o que algumas empresas, não todas, o que algumas empresas, repito, nem todas estão fazendo, mas é a maioria, não estão cumprindo a Lei 10.741 de 2003 e o artigo 40 do Estatuto do Idoso. Estão colocando empecilho, estão colocando dificuldade para cumprir a lei. Estão colocando ônibus executivos. Ora, se naquela linha de longa distância não tem ônibus que seja convencional, então a lei 10.741 não se aplica a ela. Porque a lei só se aplica para ônibus convencionais. Aonde tem ônibus executivo, não é obrigado ter pelo menos 2 lugares para o idoso, para pessoas com idade acima de 60 anos. Então eles estão colocando só ônibus executivos com o objetivo de não cumprir a lei. Por quê? A desculpa de algumas empresas é que o governo federal, via a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, não estão repassando esses valores que os idosos estão tendo a gratuidade. Essa é a desculpa. O que eles fazem? Como na desculpa deles, como na justificativa deles, se é verdade ou não, é um outro debate. Se é verdade ou não, é uma outra discussão. Como o governo federal não repassa esses valores que os idosos estão usufruindo dessa gratuidade, então eles passam a pirraçar, fazendo primeiramente, não colocando ônibus convencional. E se os ônibus convencionais não estão nas linhas, então não obriga a empresa a dar gratuidade. Outro, não estão dando 100%, estão dando apenas 50%. E detalhe, 1 dia por semana. A gratuidade vale para 30 dias por mês, 7 dias por semana, 365 dias, mais 6 horas por ano. Então, primeira pirraça, tirando o ônibus convencional e colocando executivo. Outro, não dá 100% de gratuidade, dá só 50%. E uma vez por semana. Daria 3 por mês. Outro detalhe que estão fazendo para pirraçar. Em viagens de longa distância,
ou de longas distâncias, o que eles estão fazendo? Estão colocando as viagens apenas durante o dia e não à noite. Porque o idoso prefere viajar à noite, que ele viaja dormindo. Cansa menos. Teoricamente, psicologicamente, se torna mais curto, porque ele dorme o tempo inteiro. Não tem que gastar com comida. Aí qual que é a terceira pirraça? Estão colocando deslocamentos de longas distâncias durante o dia. É uma maneira do idoso não querer, porque o idoso prefere trabalhar à noite, prefere viajar à noite. Então colocam durante o dia, para pirraçar o idoso, para dificultar a viagem do idoso. Então eu estou chamando a atenção. A NTT poderia fiscalizar isso, não está fiscalizando. Quais são as empresas que não estão cumprindo a lei? 10.741 lá de 2013 e o artigo 40 do Estatuto do Idoso, no que se refere, no que diz respeito, no que tange a gratuidade. Então é importante que o idoso denuncie, que o idoso filme isso, que o idoso chame a televisão, que o idoso mostre para todo mundo o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no Centro-Oeste, o que está acontecendo em Goiás, o que está acontecendo nas 27 unidades federativas do Brasil. Claro, tem aquelas empresas que são mais reincidentes, que não fazem esses 3 tipos de pirraça: tirar o ônibus convencional e pôr executivo, tirar a gratuidade 100% e botar só 50%, e às vezes nem 50%, a gratuidade é 0%, e tirar o ônibus do período noturno e colocar para o diurno, para que o idoso não queira viajar. E quando consegue, o idoso é humilhado dentro do ônibus, perante todo mundo. Ou seja, a lei não está sendo cumprida, e quando é cumprida, o encarregado do ônibus joga na cara do idoso, humilha ele, dá para quem está em volta um espetáculo, humilhando aquele idoso. Lamentavelmente, é isso que vem acontecendo. Eu quero parabenizar as emissoras de TV que estão mostrando esse problema. Um abraço e até a próxima.